Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã. Estamos aqui para mais uma lição. A lição que nos fala sobre as serpentes ardentes. Em determinado momento da história, o povo de Israel estava andando pelo deserto em busca rumo à terra prometida. Havia saído de Israel, havia saído do Egito, na verdade, e estava então voltando a Israel, a terra de Canaã, e andando pelo deserto, guiados por Moisés e por Deus, aquele povo se tornou rebelde, murmurador contra as orientações de Deus, contra as orientações de Moisés. E a murmuração, a rebeldia, a rebelião é pecado diante de Deus. Então Deus ele permitiu que aquele povo rebelde, que ficava clamando dia e noite, por que nos tiraste da terra do Egito? Queremos voltar para o Egito, Aquele povo que não tinha um entendimento. Então, eles, em decorrência da desobediência e da sua rebelião contra Deus e contra Moisés, Deus permitiu que as serpentes do deserto invadissem o acampamento de Israel ali, E aquelas serpentes com picadas venenosas. E as picadas venenosas dessas serpentes levavam à morte. Quem era picado por aquelas serpentes do deserto morriam rapidamente, em pouco tempo. Assim, muitos rebeldes morreram. Então nós vemos aqui que a rebelião é o simbolismo do pecado. E o pecado nos causa a morte. Mas por determinação de Deus, o próprio Moisés, então ele fez uma serpente de bronze conforme a ordenança de Deus e colocou numa haste, colocou num madeiro, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze, aquele que olhasse para aquela serpente de bronze, aquele que fosse picado e então olhasse para a serpente de bronze, aquele receberia a cura, receberia a vida. Na verdade, isso era um simbolismo, Era algo que Deus estava querendo ensinar a Israel. Realmente salvava a vida, mas não porque olhavam para a serpente de bronze em si, mas era um simbolismo do trabalho de Deus, do trabalho de Cristo Jesus. E essa serpente de bronze, então, ela foi um simbolismo que Deus ele usou para mostrar ao povo de Israel o futuro trabalho de Cristo Jesus em prol da humanidade. O trabalho de Cristo, o trabalho redentor, salvador de Cristo em prol dos pecadores, Então o trabalho futuro de Cristo foi revelado já naquele tempo para aquele povo através dessa pedagogia que Deus quis ensinar, esse simbolismo aqui por meio desse acontecimento das serpentes ardentes ali no deserto e da serpente de bronze, que simbolizou então o trabalho de Cristo em prol da humanidade, A destruição da serpente maligna que é Satanás e o trabalho redentor de Cristo em prol da humanidade. Então, todo aquele que olha para Jesus, todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse é curado, esse é salvo, E hoje para nós, verdadeiramente recebemos vida quando olhamos para Cristo. Hoje, quando nós recebemos as investidas de Satanás, Satanás vem com seus ardis, a serpente maligna que é Satanás, ele nos leva ao pecado, nos leva à morte. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nos voltamos para Cristo, quando colocamos a nossa vida nas mãos dele, ele pode verdadeiramente nos curar. Ele pode verdadeiramente nos dar vida e a vida eterna. Então foi uma forma pedagógica de Deus ensinar aquele povo sobre o ministério de Cristo, o futuro ministério de Cristo em prol da humanidade. Então nós devemos nos apegar a Cristo em todos os momentos, independente de qual seja a situação, boa ou ruim. Devemos nos apegar ao Senhor, a Cristo em todas as situações, porque Ele é o médico dos médicos. Ele é quem pode nos curar do pecado, da situação espiritual em que nós nos encontramos, da vida pecaminosa, da espiritualidade baixa. É Cristo realmente que pode salvar-nos de todas as nossas dificuldades e iniquidades e nos dar o perdão do pecado, nos curar e nos dar a vida eterna. Então todos aqueles que estão cansados e oprimidos, devemos nos voltar a Cristo nesse mundo de dificuldade. Mateus 11, 28 a 30 diz assim, que é o verso áureo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis para vós descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diz assim o Espírito de Profecia, Mensagens Escolhidas, página 244.
A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e, mediante Cristo, a Deus. Esse será nosso estudo. O primeiro tópico vem nos falando sobre semente de Abraão. A semente de Abraão. Descreva, letra A. Descreva uma atitude gravemente perigosa que afeta a vida espiritual. João 8,33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então nós vemos aqui, irmãos, Jesus no diálogo com os fariseus, com os israelitas. E nós vemos aqui uma atitude gravemente perigosa que afeta a vida espiritual. Aqueles homens eram altamente orgulhosos do seu status, né? De filhos, descendentes de Abraão. Somos filhos de Abraão. Realmente eles eram descendentes de Abraão pela linhagem sanguínea, mas as suas obras não correspondiam às obras de Abraão. O seu comportamento, a sua vida não condiziam com as práticas que Abraão praticou, com as obras de Abraão. É a mesma coisa de hoje nós falarmos, olha, eu sou cristão, mas a minha vida não condiz com a vida de um verdadeiro seguidor de Cristo. Da mesma forma, os homens do passado, Israel, estavam assim, né? Se consideravam superiores aos outros, já se achavam salvos, né? Apenas pelo nome, apenas por serem descendentes. Então o orgulho tomou conta daqueles corações, a justiça própria, né? A falta de humildade. E nós vemos aqui que eles deixaram o orgulho em primeiro lugar, a justiça própria, a falta de humildade, né? A confiança em si mesmos, estavam tão seguros de si. E quando Cristo mostrou para eles, eles ficaram sem respostas, né? Quando Cristo mostrou a sua real condição, que eles estavam na justiça própria, o domínio do eu em seu coração. Isso é uma atitude gravemente perigosa que afeta a vida espiritual. Deixarmos o nosso eu dominar a nossa vida. Ó, já estou salvo, sou o melhor, já sei de tudo. Não, irmãos, precisamos mudar. Precisamos ter humildade, precisamos ter a consciência de Cristo em nossa mente para vivermos uma vida não com a nossa justiça própria, mas com a justiça de Cristo reinando em nosso ser. A letra B, o que nos escraviza ao pecado? O que nos leva ao pecado? O que nos escraviza ao pecado? João 8,34, 39 a 44. Em verdade vos digo, respondeu Jesus a eles, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Responderam eles, nosso pai é Abraão. Jesus lhes disse, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. Então nós vemos aqui, irmãos, que a justiça própria dominava o coração daqueles homens e os levaram ao pecado. A justiça própria, o orgulho, a desobediência à palavra de Deus levou aqueles homens a serem escravos do pecado. Não colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. E quando nós não colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, o reino das trevas, ele toma o espaço do nosso coração. Quando nós não colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, o reino das trevas toma conta da nossa vida. Então nós vemos aqui, esse foi o pecado de Israel do passado, né? A desobediência à palavra de Deus. Deixaram o orgulho, a justiça própria tomar o seu coração, o amor ao eu, o orgulho, a falta de humildade, a desobediência à palavra de Deus. Os levou, então, a serem escravos do pecado. Eles não eram mais servos de Cristo, né? Não eram mais servos de Deus, mas servos do próprio Satanás. E praticaram obras contra a palavra de Deus. Por isso Jesus os repreendeu e falou, vocês não são servos, verdadeiros servos ou descendentes de Abraão. Porque se nós não somos servos de Cristo, nós nos tornamos servos do pecado, servos do inimigo de Deus. Então, a desobediência à palavra de Deus, o amor ao eu, a justiça própria, né, nos escraviza e nos leva ao pecado. Nos leva ao pecado e nós podemos nos tornar escravos dessas atitudes e podemos estar sempre repetindo em nossa vida. Diz assim a nota, os fariseus se declaravam filhos de Abraão. Jesus lhes disse que essa afirmação só seria válida se praticassem as obras de Abraão.
Os verdadeiros filhos dele viveriam uma vida de obediência a Deus, assim como o patriarca viveu. Então nós vemos aí que aqueles que praticam, que desobedecem à palavra de Deus, que não vivem as obras de acordo com a vontade do Senhor, esses se tornam escravos do pecado e se afastam da presença de Cristo. A letra C, como é possível se libertar da tirania de um mestre cruel? Quando nós não somos servos de Cristo, nos tornamos servos do pecado e automaticamente servos do inimigo de Deus, Satanás. Mas como nós podemos nos libertar desse mestre cruel na nossa vida? João 8,32, Gálatas 3,29. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 3,29 agora. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Irmãos, queridos amigos, somente Cristo pode nos libertar do reino das trevas. Só em Cristo nós podemos encontrar salvação, libertação. Somente o poder de Cristo e da sua palavra é que pode verdadeiramente libertar-nos do poder do inimigo de Deus, do poder de Satanás, do poder das garras do pecado. Quando nós buscamos a Cristo em um relacionamento íntimo com Ele, quando nós buscamos a sua palavra para conhecermos a verdade, e a verdade nos liberta, só assim é que podemos nos libertar do poder de Satanás, buscando a Cristo e a sua palavra, e verdadeiramente podemos ser livres. O segundo tópico vem nos falando o que significa conhecer. A letra A, que pergunta importantíssima Pilatos fez na sala de julgamento, João 18,38, primeira parte. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Então Pilatos, no momento ali que teve o encontro com Jesus, no julgamento de Cristo, ele lhe perguntou, o que é a verdade? Que resposta ele teria recebido se tivesse parado apenas um momento para ouvir o que o Salvador tinha a dizer? João 14, verso 6. Mas Pilatos não deixou, Jesus responder a ele. Ele endureceu seu coração, não deixou o Espírito Santo continuar a obra na sua vida. Ele fechou as portas da consciência. Mas ele teria ouvido a resposta de Cristo. E a resposta de Cristo em João 14,4 nos mostra o que Jesus teria respondido para Pilatos. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pilatos queria conhecer a verdade. Sua mente estava confusa. Agarrou-se com a ansiedade às palavras do Salvador, e o coração se agitou, desejoso de saber o que realmente a verdade era, e como poderia obtê-la. O que é a verdade? Indagou. Mas não esperou a resposta. O tumulto lá fora o lembrou dos interesses momentâneos. Então, Pilatos perdeu a oportunidade de salvação porque não deixou Cristo atuar na sua vida, Cristo lhe responder, lhe mostrar o caminho. E assim somos nós também, perdemos a oportunidade de salvação quando nós não deixamos Jesus atuar na nossa vida. Então nós vemos aqui Pilatos, ele infelizmente não esperou a resposta de Cristo. Pilatos, ele viu a Jesus, mas ele não conheceu a Cristo. Ver a Jesus, mas não conheceu a Cristo verdadeiramente. Não buscou ter intimidade com Jesus. Ele não deixou se conhecer a verdade. A verdadeira palavra de Deus, a verdade que liberta, que é Cristo Jesus. Ele deixou então passar aquela oportunidade. E como o tópico diz aqui, conhecer, o que significa conhecer? Conhecer a Cristo é ter realmente um relacionamento íntimo com Cristo. É ter um verdadeiro relacionamento com Ele, por meio da oração, por meio do estudo da Bíblia. Muitas pessoas dizem que conhecem a Cristo, conheço a Cristo, mas na verdade não o conhecem. Apenas sabem quem Ele é, E só saber não adianta. Nós precisamos realmente conhecer a Cristo e a sua vontade e a sua verdade para nós, E Pilatos então perdeu a chance de ter um relacionamento com Cristo ali, perdeu a chance de salvação porque não abriu a porta do seu coração para realmente ter um relacionamento com Cristo. A letra B, explique o que pode acontecer quando alguém estuda a palavra de Deus, mas não a conhece. Então nós vemos aqui, irmãos, que muitas pessoas
falam que conhecem a palavra de Deus. Satanás também conhece a palavra de Deus, crê que estremece, mas a palavra de Deus não tem poder na sua vida porque ele não busca, ou seja, ele recusou o relacionamento com Deus. E assim também, muitas vezes, né? Não adianta nós apenas estudarmos a palavra de Deus, precisamos fundamentalmente conhecer a Deus. Conhecer a Deus envolve ter um relacionamento com Ele. Precisamos ter uma experiência própria, pessoal com Deus. Assim o poder de Deus ele será manifesto na nossa vida. Agora, quando apenas lemos a Bíblia ou estudamos a Bíblia, mas não vivemos a verdade, então nós não conhecemos verdadeiramente a Deus, né? Nós não somos levados à prática, mas quando nós conhecemos a Deus, estudamos a sua palavra, o Espírito Santo de Deus ele nos guia pela verdade. Ele nos leva à prática da verdade, né? E assim demonstramos que realmente tivemos um encontro com Jesus, que realmente temos um relacionamento com Deus. Quando nós, então, estudamos a sua palavra, nos relacionamos com eles intimamente, buscando ter uma experiência pessoal dia a dia, assim nós alcançamos verdadeiramente um relacionamento com Deus. Quando nós não buscamos esse relacionamento íntimo com Deus, nós apenas estudamos a palavra, mas não buscamos intimidade com Deus. Nós corremos o risco do povo do passado, né? E do próprio Satanás, corremos o risco de nos tornarmos inimigos da verdade. Corremos o risco de deixar o eu estar em primeiro lugar, né? Olha, eu sei de tudo, eu sei da palavra, eu conheço as profecias, mas não vivo a palavra de Deus. Nós vemos aqui o exemplo dos saduceus, dos fariseus, do jovem rico, pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus, mas não tinham relacionamento com Cristo. Não tiveram uma experiência verdadeira com Cristo a ponto de transformar as suas vidas. Então, conhecer a Deus verdadeiramente é deixar que Ele trabalhe na nossa vida intimamente, transformando o nosso ser inteiramente. Que Deus nos ajude para isso, né? Para compreendermos a sua palavra e deixar que Deus atue na nossa vida quando nós deixarmos Ele, então, ter um verdadeiro relacionamento com Ele. É disso que nós mais precisamos, né? A letra C, como alguém a quem nossa natureza decaída não aprecia, consegue nos atrair. João 12, 32, João 8, 28, Mateus 11, 28 a 30. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então vemos aqui as palavras de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Cristo, irmãos, nos atrai, mesmo nós sendo pecadores, mesmo que somos pequeninos diante de Deus, mas por causa do seu amor, Ele nos atrai. Por causa do seu sacrifício, também devemos buscar cada dia a presença do Senhor. Nós somos atraídos a Cristo quando nós o obedecemos. Somos atraídos a Cristo quando nós contemplamos constantemente a sua presença. Buscamos constantemente ter um relacionamento com Ele dia a dia. Aí sim, alguém que é caído, ele pode ser atraído por Cristo, por aquele que realmente pode salvar. Diz assim a nota, é quando você contempla o trono divino, oferecendo penitência, louvor e ação de graças a Deus, que consegue aperfeiçoar o caráter cristão e representar a Cristo ao mundo. Você permanece em Cristo e Ele permanece em você. O terceiro tópico vem nos falando as serpentes no deserto. Que remédio Deus providenciou a quem tinha sido picado pelas serpentes venenosas no deserto e o que era fundamental para a cura ocorrer? Então, relembrando a história, né? Pela rebelião do povo contra Moisés e contra Deus, Deus permitiu que as serpentes no deserto picassem o povo, serpentes venenosas. Mas Cristo, na sua providência, Deus, na sua providência, pediu para Moisés erguer uma serpente de bronze e que as pessoas deveriam olhar para aquela serpente, lembrando-se do futuro sacrifício de Cristo, da ação redentora de Cristo em favor deles, e eles seriam curados, né? O que era fundamental para aquelas pessoas era olhar para aquela serpente, e ali, ao olhar para a serpente de bronze, eles receberiam a cura, a vida.
E essa serpente de bronze foi um simbolismo de Deus, né? Que Deus usou para o povo de Israel, uma forma pedagógica de ensinar o povo de Israel sobre o futuro sacrifício de Cristo em favor da humanidade, futuro sacrifício de Cristo em favor de todos os pecadores, né? Então todo aquele que olhasse para aquela serpente iria lembrar, né, da ação de Cristo ao destruir a antiga serpente que é Satanás e a sua ação redentora em favor de todos os pecadores, né? Aqueles que olhassem para Cristo receberiam a vida. Então, se voltar, olhar, né? Essa era a atitude que eles deveriam ter. Olhar para a serpente e ter fé na ação de Deus em favor deles. Em sua ingratidão e incredulidade, haviam desejado a morte. E agora o Senhor permitiu que ela se aproximasse deles, né? Então, aquele povo estava numa atitude de rebeldia muito grande, né? Queria voltar para o Egito, ou até morrer no deserto, né? Para não prosseguir a viagem, né? E Deus ordenou então a Moisés a fazer essa serpente de metal, com todo esse princípio pedagógico que eu falei para os irmãos. E assim o povo poderia viver, poderiam ser curados, né, dessa enfermidade, da picada venenosa dessas serpentes. A letra B, como essa experiência se compara àqueles que são picados pela antiga serpente, Apocalipse 12, 29, e desejam a cura? Então, irmãos, nós sabemos que a antiga serpente é Satanás, o inimigo de Deus. E hoje, Satanás ele investe contra nós, atualmente, querendo nos levar para o pecado. Recebemos várias investidas de Satanás, né? A serpente maligna nos levando ao pecado, nos querendo levar à morte. Mas quando nós olhamos então para Jesus, quando nos voltamos para Jesus e para a sua ação redentora em favor de cada um de nós podemos então aceitar o seu sacrifício em favor de cada um de nós e podemos viver. Aceitando o sacrifício de Cristo, nós vivemos. Aceitando o sacrifício de Cristo, iremos encontrar a vida eterna. Então, todos aqueles que exercem fé no Filho de Deus, aqueles que se voltam para Cristo, hoje, contra a ação da antiga serpente Satanás, as suas ações malignas, e se voltando para Cristo, encontrarão a cura, encontrarão a vida eterna, encontrarão a salvação. Essa deve ser a nossa atitude, nos voltarmos para Cristo, como o povo do passado deveria olhar, obedecer o mandamento de Deus de olhar para aquela serpente de bronze, que significava o futuro sacrifício de Cristo também. Hoje nós devemos olhar, nos voltar para Cristo, ter um relacionamento íntimo com Ele, voltar a nossa vida para Jesus, e assim encontraremos cura, salvação, vida eterna. Que o pecador arrependido fixe o olhar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ao contemplá-lo seja transformado. Seu temor se torna alegria, as suas dúvidas esperança, gratidão brota, o coração de pedra se parte, uma onda de amor varre a alma, Cristo se torna nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. O quarto tópico, quem é Jesus? A letra A, Cristo viveu uma vida perfeita na terra. Contudo, em vez de serem atraídas por ele e seus fiéis seguidores, qual é a reação da maioria das pessoas? 2 Timóteo 3,12, João 3,19 e 20. E a condenação é esta, que veio a luz ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então Cristo ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Cristo é a luz que guia, né? A luz da verdade. Mas ao invés de darem crédito à verdade, ao invés de darem crédito à luz, os homens preferiram as trevas, preferiram a mentira, amaram mais a mentira do que a verdade. E da mesma forma, ao rejeitarem a Cristo, também rejeitaram os seus servos, rejeitaram os seus seguidores. Por isso, o povo de Deus no passado passou por várias perseguições. E nós também, no momento em que vivemos, no futuro, padeceremos perseguições por amor à verdade, por querer andar na luz, né? Então, os homens rejeitaram a luz divina. A maioria das pessoas preferem andar nas trevas.
porque a sua vida é uma vida de pecado. E quando a sua vida de pecado é confrontada com a luz divina, as suas obras são reveladas. E as pessoas então preferem andar na vida de pecado para que as suas obras não sejam reprovadas, né? Quando um crente vive uma vida de luz perante a sociedade, ele pode ser perseguido porque aquelas pessoas que vivem em pecado vão odiá-lo, né? Porque a sua vida é uma vida de exemplo e a vida deles é uma vida de trevas, uma vida, um viver errado, uma vida contra a palavra de Deus. Então a maioria preferiu andar nas trevas ao invés de andar na luz. Então Jesus é a luz do mundo, é a verdade. Ele é quem pode nos salvar, a humanidade. Mas os homens, a maioria dos homens, das mulheres, querem viver uma vida de pecado, querem viver em uma vida nas trevas, abandonando a luz, abandonando a verdade, mas querem viver uma vida na mentira. Os primeiros cristãos eram de fato um povo peculiar, a conduta irrepreensível e a fé inabalável. Era uma reprovação contínua que perturbava a paz do pecador. Pela mesma razão que Caim matou Abel, aqueles que procuravam se livrar da restrição do Espírito Santo mataram o povo de Deus. Foi pela mesma razão que os judeus rejeitaram e crucificaram o Salvador, porque a pureza e a santidade de seu caráter era uma constante repreensão ao egoísmo e à corrupção deles. Cristo é a luz do mundo, a verdade para a salvação, mas muitos então rejeitam Cristo. Nós não devemos rejeitá-lo, mas devemos a cada dia obedecer a sua palavra, nos tornando verdadeiros discípulos, defendendo o querer da vontade do Senhor para as nossas vidas. Diz assim, então, também, aqui, a letra B, que poder supremo o Salvador do mundo, que poder supremo o Salvador do mundo manifesta, o qual tem a capacidade de atrair os seres humanos, 1 Timóteo 3,16, João 1, de 1 a 3, Hebreus 1 a 8. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas para ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos aqui que poder supremo, Salvador do mundo manifesta. Cristo Jesus é o Criador do mundo, Criador de todas as coisas. Ele é o agente ativo da criação. Cristo Jesus tem o poder criador de Deus, tem o poder criador, mantenedor de Deus e tem o poder transformador. Assim como Cristo, ele mantém todas as coisas. Assim como Cristo é Deus e ele estava com Deus na criação. E por ele tudo se fez. Com ele tudo se fez. O seu poder é capaz de criar, é capaz de transformar todas as coisas. Também, irmãos, no sentido espiritual, Cristo é capaz de transformar a nossa vida. É capaz de mudar o nosso ser quando nós aceitamos, então, a vontade de Cristo na nossa vida. Quando nós aceitamos Cristo, ele pode transformar. Ele tem o poder de transformar, de recriar a vida de todo aquele que nele crê. A vida de todo aquele que deposita sua confiança nele. Então, devemos confiar em Jesus Cristo, colocando todas as nossas expectativas sobre ele. E ele, por nós, o mais ele fará. Devemos, então, aceitar e compreender a vontade de Cristo para a nossa vida. E entender que o seu poder, poder criador dos mundos, também é poderoso para nos transformar e nos livrar do mundo de pecado. O quinto tópico vem nos falando: Deus se tornou carne. A letra A. No que esse ser divino se tornou, visando resgatar a humanidade de sua terrível miséria e condição desesperadora, João 1,14, Hebreus 2 e verso 9. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do ungido, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, Cristo ele se tornou um ser humano, se tornou carne. Veio ao mundo como homem, tomou os nossos pecados, os nossos pesares sobre si, tomou o nosso lugar para morrer em favor de cada um de nós. Em nosso lugar, homens e mulheres numa situação desesperadora, mas Cristo sendo Deus,
ele aceitou essa condição de se tornar ser humano em favor de você, em favor de mim. A letra B. Descreva o que Jesus assumiu em sua natureza divina imaculada. Cristo, sendo Deus, ele assumiu a natureza decaída do ser humano. Assumiu a natureza humana. Ele passou a ser suscetível à tentação, passou a ser suscetível do pecado, ao pecado, mas ele, no entanto, não pecou, né? Mas venceu a Satanás. E em tudo ele foi tentado, assim como nós somos tentados, mas em tudo ele venceu, pelo poder de Deus, pela intimidade que ele tinha com Deus, com seu Pai, e assim ele pôde vencer. Hebreus 2, verso 14 diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, Jesus, mesmo tendo a forma de Deus, ele aceitou, né, a natureza humana, se rebaixou o máximo abaixo dos seres humanos, né, servo dos seres humanos, ele se tornou, se humilhou a tal ponto, né, ao ponto de poder assumir toda a nossa dificuldade, todos os nossos pecados, ele levou sobre si. Mas com o objetivo, né? Em tudo ele participou, em tudo foi tentado na carne humana, mas com o objetivo de salvar a mim e a você, a todos nós, para aniquilar o pecado, para aniquilar a morte e o diabo. A letra C, até que ponto Jesus teve de se humilhar para que houvesse poder de atração na cruz do Calvário? Então Cristo ele se tornou um ser humano, se rebaixou ao ponto de receber a natureza pecaminosa de cada um de nós. Cristo deixou toda a sua glória, toda a sua honra ali no céu, os anjos da sua glória, mas escolheu descer e se tornar como cada um de nós. Sofrer em favor da humanidade, sofrer humilhação por quem o desprezava. Será que nós teríamos esse mesmo pensamento de Cristo? Teríamos essa mesma disposição de Cristo em morrer em favor do nosso inimigo? Cristo passou por todas as humilhações por cada um de nós. Se rebaixou ao máximo por mim e por você. Querido amigo, querido irmão, mas Jesus sem pecado, ele assumiu os nossos pecados, as nossas dores, as nossas dificuldades. Cristo assumiu a forma humana então para nos salvar, para nos dar o direito de vida eterna, para nos livrar, para nos curar do pecado e para nos livrar de Satanás, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Estamos nós, eu e você, aceitando essa graça divina da parte de Deus, Cristo Jesus em nossas vidas, para nos salvar? Estamos aceitando a verdade da palavra do Senhor, que pode curar, pode transformar e pode nos dar a vida eterna? Cristo deu a sua vida porque nos amou. O que nós iremos fazer? Precisamos meditar, irmãos, sobre o sacrifício de Cristo por cada um de nós. O que tenho feito eu, o que tem feito você? Em prol de Cristo, ele deu tudo. Deus deu o dom imerecido do céu em favor da humanidade. O que nós podemos dar em troca? Devemos dar a nossa vida como instrumentos nas mãos do Senhor. Digo aos seguidores de Cristo, contemplem o Calvário e encham-se de vergonha pelas próprias ideias arrogantes. Toda essa humilhação da majestade do céu ocorreu em prol do homem culpado e condenado. Ele se rebaixou cada vez mais na escala da humilhação, até que não houvesse profundeza alguma a alcançar, com o objetivo de erguer o homem de sua corrupção moral. Queridos amigos, estimados irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude para compreendermos a sua palavra.